Oi, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo do momento ao qual você venha se sintonizar aqui nesse canal, venha se sintonizar com esse vídeo. Eu me chamo Gisele, satisfação, e hoje vamos falar sobre chamas gêmeas. Essa velinha aqui que eu acendi, que tá atrás de mim, é uma vela que eu firmei para Arcanjo Miguel, e eu fiz uma magia aqui para ele. Enfim, né, resolvi colocar aqui, ó, no fundinho, porque vai ficar bonitinho, né, vai ficar bonitinho. E, enfim, Arcanjo Miguel é um arcanjo que eu tenho muita conexão espiritual e eu sempre tô fazendo magia com ele, sempre tô falando com ele, sempre tô estreitando os meus laços com ele, enfim. Então ele vai ficar aqui de fundo, né, a vibração dele vai ficar aqui junto a mim, ok? Vai ancorar essa energia dele, né, aqui no vídeo. E, bom, hoje vamos falar sobre chamas gêmeas e principalmente sobre a necessidade do divino feminino na conexão, não negligenciar o seu poder, não duvidar do próprio poder. Algo que eu tenho percebido por mim e por outras chamas é que muitas vezes nós que somos divinas femininas, nós que exercemos esse papel de divino feminino nessa vida, nós acabamos realmente duvidando das nossas intuições, duvidando do nosso poder, duvidando daquilo que o divino traz pra gente de mensagem. Falo isso por mim mesma. Muitas vezes, quando eu tinha um insight na dinâmica, e às vezes isso também acontece, tá? Eu acabo achando que, sei lá, é coisa da minha cabeça, de que não faz sentido, ou perspectivas remetentes a isso. E justamente por esses dias, eu tô tendo uns sonhos que vêm me falar muito sobre a minha conexão espiritual, sabe? E que estão vindo justamente para ligar chaves em mim, para vir a ativar chaves em mim em relação à minha autoconfiança, com relação à minha espiritualidade e ao meu poder pessoal, ligado a mim mesma como pessoa. A divina feminina na conexão também vem a negligenciar o seu poder quando entrega nas mãos do divino masculino a necessidade de fazê-la feliz, ou de que ela só vai ser feliz ao lado da sua chama gêmea, da sua contraparte, estando num relacionamento, estando com ele, né? Enfim, estando com a sua contraparte divina de toda forma. E ao nós fazermos isso, a gente também acaba, de alguma maneira, tendo uma ausência de entendimento sobre a nossa própria capacidade de ser feliz, que era algo que eu tinha muito, pelo que eu percebo. Eu colocava esses panoramas do tipo, meu Deus, eu preciso da minha chama próxima a mim porque ela é meu complemento e com ela tudo fica maravilhoso, sabe? E de uns tempos pra cá, em meio ao afastamento da dinâmica e etc., eu percebo que era muito mais uma ausência de mim mesma, que ela me refletia, e não sobre ela precisar estar na minha vida incondicionalmente para que eu pudesse ser feliz, ou para que eu pudesse, por exemplo, elevar minha energia, ou estar bem comigo, ou de fato acessar insights por conta própria. Eu sempre acarretava isso ao fato dela estar comigo, dela estar próxima a mim, ou dela estar de alguma maneira presente na minha vida. E o que o universo, a vida, a espiritualidade vem me ensinando é justamente sobre esse soltar, sobre esse desapego e sobre essa autonutrição que se faz presente e necessário no agora. Então, esse é outro ponto. Nós, divinas femininas, negligenciamos o nosso poder quando nós olhamos para o nosso gêmeo e vemos ele a nossa salvação, como se fosse a salvação de todos os nossos problemas, e como se a outra pessoa ela não tivesse um nível de individualidade, sabe, do qual ela pudesse escolher em determinados momentos estar conosco ou não, sabe, corroborar com a gente ou se afastar de fato, enfim. Então foram questões que começaram a ser quebradas na minha cabeça, porque eu sempre achava, né, de que de fato a chama de alguma maneira vinha me trazer aquilo que me faltava, mas na verdade ela me refletia ainda mais a falta que eu tinha comigo mesma. E algo que eu acabei percebendo é que quando eu estava perto da chama, eu me sentia bem, me sentia completa, mas também tinha uns espelhamentos e aí já gerava um incômodo, e da mesma maneira eu me sentia um tanto quanto vazia, sabe? Não me sentia completamente bem, por mais que ela me fizesse me sentir bem, mas comigo estava um incômodo. Então era questões sobre mim e não sobre ela. E
quando eu estava longe dela, aí a saudade apertava. Então, quando eu estava perto dela, eu sentia um vazio. Quando eu estava longe dela, eu sentia saudade. E aí tudo isso me fez refletir muito de que a questão não é a ausência dela também na minha vida, mas sim o quanto que eu não me trabalhava por mim mesma para eu estar bem comigo mesma, o quanto que me faltava amor próprio nesse sentido, sabe? E respeitar também a individualidade do outro, o espaço dela. Então muitas fichas começaram a cair nesse sentido para mim. Então, Divina Feminina, saiba de que a sua chama gêmea estar próxima de você não é a resolução dos seus problemas. Na verdade, pode acarretar ainda mais problemas por conta dos espelhamentos. Problemas entre aspas, porque essa pessoa também te ajuda muito na tua cura, né? Mas de toda forma, você não precisa dela junto a ti todo o tempo ou 100% do tempo, como se ela fosse uma garantia da tua salvação ou da tua elevação espiritual ou do teu sentido de você se sentir bem. E isso tudo só ser desencadeado com ela. Na verdade, ela te ajuda a você se acessar, mas você também pode fazer isso através de você. Muitas vezes também eu comecei a perceber que a própria saudade que eu tinha da contraparte divina era muito mais sobre algo que eu estava negligenciando comigo e de que quando eu sanasse e suprisse aquela minha demanda, eu iria parar de sentir tanta falta dela. Então foi outra coisa que começou a tocar em mim, sabe? De uma maneira muito profunda. Por exemplo, teve certos momentos que eu tive muita saudade e que justamente eu busquei me aproximar mais do meu propósito e de mim mesma, da minha essência, e aquelas faltas, aquela ausência começou a passar, começou a diminuir a intensidade. Então a saudade não era da pessoa, porque quando a saudade é muito forte da pessoa, você pode fazer 1000 coisas, mas a saudade não passa. Com a chama, pelo que eu percebi, não. Estou na energia de sentir falta dela, mas aí eu começo a fazer outra coisa que venha me aproximar de mim, que venha me trazer mais para minha própria essência, que me venha a me preencher, que faz com que eu veja de que eu tô no meu propósito, que eu tô trilhando o meu caminho. Por exemplo, gravar os vídeos aqui no YouTube, né? Quando eu me ocupo positivamente nesse sentido, me nutrindo de mim, fazendo o que faz sentido, essa saudade, ela não desaparece. Porque, justamente, a contraparte é a sua contraparte. É como se fosse a sua outra metade, né? Como se fosse você mesmo refletido em outro. E como é que você pode se esquecer? Não tem como, sabe? Mas a saudade diminui, tudo fica mais tênue, mais tranquilo, mais alinhado ao eu divino, à centelha divina, e assim tu consegue soltar. Então, quando eu fazia esses movimentos, eu via, né, de que justamente estar mais alinhada comigo fazia com que a saudade, que era do ego por conta da obsessão, diminuísse. E assim tudo ficava bem, sabe? E justamente, se eu estivesse perto dela, eu ainda ia me sentir vazia, porque a questão não é ela, sou eu novamente. Então, que a gente venha se atentar a isso, divinos femininos, sobre se a falta do teu gêmeo é uma falta dele ou uma falta de você estar trilhando o seu propósito e estar se nutrindo interiormente, sabe? Então é necessário com que a gente venha a ter uma postura de autoanálise e autoobservância quanto à obsessão para com o nosso gêmeo, a saudade em demasia para com o nosso gêmeo, se isso de fato faz sentido, se é uma raiz mais egóica, se não é. E tudo isso, todas essas autoanálises vão fazendo com que a gente comece a encaixar quebra-cabeças internos em relação a nós para conosco, né? Então, é isso, gente. É como se a gente fosse retomando o nosso poder pessoal através dessas autoindagações em relação a nós mesmos, sabe? Poxa, mas a saudade do meu gêmeo é saudade dele ou é saudade de mim em relação a eu estar conectada ao meu propósito? A eu estar bem comigo? Será que eu tô me nutrindo de corpo, alma, mente, espírito, em todos os sentidos possíveis? Será que eu tô cuidando da minha mediunidade, da minha espiritualidade, da minha alimentação, do meu corpo, das minhas práticas espirituais, da minha vida? Será que eu tô tendo lazer? Será que eu não tô tão bitolado na dinâmica a ponto de eu me perder de mim? Então são reflexões válidas para que toda divina feminina venha se indagar para ter mais consciência quanto à dinâmica e estar mais lúcida em seu próprio entendimento, em seu próprio interior, tá? Nós, chamas gêmeas, somos almas muito potentes, por isso que eu digo pra gente não esquecer do nosso poder, principalmente a divina feminina. Falo que nós somos muito fortes, muito potentes, muito reluzentes no sentido de ter muita luz interna, porque não é para qualquer espírito viver
uma noite escura da alma, ou 2 noites escuras da alma, ou 3 noites escuras da alma, e continuar trilhando o caminho da luz, continuar trilhando o caminho da verdade, continuar tendo autoanálises, continuar buscando o caminho do autoconhecimento, da luz interna, da lucidez, da verdade. Esse é um ponto que a gente tem que olhar pra gente mesmo e bater palmas, sabe? E pensar, cara, pelo amor de Deus, olha só o tanto de pepino, o tanto de perrengue, o tanto de obstáculo, o tanto de coisa que eu já superei nessa dinâmica e tô aqui firme e forte, sabe? Firme e forte. E se vier outra avalanche, eu sei que eu dou conta de alguma maneira, porque todas as vezes eu já dei mesmo. E não morri. Quer dizer, morri, né? Mas de uma forma metafórica. Morri para o meu velho eu e renasci para uma nova persona que esteja mais alinhado com o meu eu superior, com a minha centelha divina, enfim. Então, só são realmente almas com muita lucidez, com muita luminosidade interna para enfrentar tanto perrengue e ainda assim continuar trilhando um caminho de luz, de ter força de vontade para continuar galgando o caminho que leva de volta para casa, né? Então eu tava refletindo muito sobre isso. Eu já passei por 2 noites escuras da alma e a última foi muito louca porque me levou a ter um estresse pós-traumático, né? Que foi um momento muito delicado da minha vida, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu fico pensando, né, de que, poxa, eu devo ter uma energia espiritual, uma força espiritual me regendo muito grande. Eu devo ter uma força interior muito grande para eu passar por tudo isso e ainda estar aqui tendo fé na minha própria visão de mundo, no próprio assunto da espiritualidade, não ter desistido da dinâmica, porque diversas vezes já me veio essa vontade, mas eu não cedi, não sucumbi no sentido de, tipo, tacar o foda-se pra minha dinâmica, sabe? Pensar, não quero saber de espiritualidade, não quero saber de nada, foda-se. Tipo, eu nunca fiz isso. E eu não vou fazer, porque eu acredito muito na espiritualidade, acredito muito no meu vínculo, e acredito muito em mim, acredito muito na minha contraparte, acredito muito de que tudo vai dar certo no seu momento certo, sabe? E eu acho que a dinâmica também nos propicia essa fé inabalável, porque a gente passa realmente por tanto perrengue e no final das contas tudo acaba sendo melhor no sentido de autodescobrimento interno, que faz com que a gente tenha força suficiente para continuar no caminho da luz, né? Apesar de muitas das vezes nós errarmos, nós cometermos erros, nós não acertarmos e muitas das vezes também a gente acertar. Enfim, então nós estamos nas nossas últimas encarnações e não é em vão, sabe? Não é mesmo em vão. A gente é muito vitorioso por estar vivendo isso, por estar aqui encarnado, por ter essa força de vontade, por ter tanto amparo dos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, dos mestres ascensionados, de Arcanjo Miguel, que é portador da proteção, né, do vínculo das chamas gêmeas. Enfim, então é muita luz. Mesmo que essa luz não dê para você ver, mas se você se sintonizar com ela, você vai conseguir sentir com o seu coração, sentir no seu interno. Por que que também há tantos experimentos e por que que eles doem muito? Porque justamente a gente não se conecta tanto com a luz, tanto com essa irradiação aqui, ó, de Deus, que é o que faz com que a gente consiga se desidentificar do nosso emocional e do nosso psíquico e vá para a chama divina de Deus, que é o que de fato nós somos em essência, tá? Por fim, quero dizer que a chama gêmea divina feminina negligencia o seu próprio poder quando não confia na própria intuição. Então, por favor, divina feminina, quando você tiver alguma intuição forte sobre a sua dinâmica, sobre o seu vínculo, sobre qualquer coisa, não duvide da informação que lhe chega. Claro que você deve filtrar, porque há muitos seres de baixa energia, seres das trevas, que tentam desassociar, por exemplo, uma mensagem que o teu mentor espiritual te passa. Mas se você está se protegendo todo santo dia, se você está fazendo suas limpezas, por exemplo, se você vai lá fazer o ciclo da oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, que é a que eu estou fazendo agora, ou se você tem uma conexão muito forte com Saint Germain, que é um mestre ascensionado que eu também particularmente gosto muito e que ele ajuda muito na transmutação de karma e na dissolução do ego, e em questões remetentes a isso, você já vai estar protegida e aquilo que te vir vai ser um acesso real. Então, acredite na sua intuição e se blinde energeticamente para que o que venha a te chegar de informações, de downloads espirituais sejam realmente válidos,
Seja realmente certeiro, fale realmente contigo, tá? Proteção e se manter de coração aberto para receber faz mágica com você mesmo, faz mágica com o aprofundamento na sua própria dinâmica, tá? Esse é o primeiro ponto. Acredite mais na tua intuição, acredita mais no que os teus mentores te falam. Veja mais sobre tudo isso, tá? Isso vai te fortificar muito. Outra coisa, chamas gêmeas de uma forma geral. Vocês duvidam e negligenciam do seu poder quando vocês procuram por técnicas e formas holísticas para te ajudar incansavelmente. Você negligencia o seu poder quando você busca em um terapeuta incansavelmente a cura ou a solução de um dilema que você mesmo nem parou para observar se você mesmo consegue chegar no entendimento acerca daquilo. Falo isso por experiência própria. Eu, quando estava me sentindo impotente perante a minha dinâmica, perante a minha vida, eu busquei, muitos terapeutas. Toda semana eu estava com um terapeuta diferente, seja para mesas radiônicas, seja para leituras de registros acásticos, seja para acessos multidimensionais, né? Então, assim, toda semana eu tava com um terapeuta diferente para sanar algo que na minha cabeça tava errado comigo. E justamente eu conversando com uma amiga que, enfim, ela é maravilhosa. É uma pessoa que entrou na minha vida, né? Quando eu tava num momento horrível interiormente, na minha noite escura da alma, e ela foi o meu anjo disfarçado de gente, que eu digo. Mas, enfim, ela me falou, amiga, eu acho que você tá muito bitolada com curas, quando você não tá olhando pra você mesma, então você tá querendo preencher um vazio com coisas externas, com terapias holísticas, sendo que você não tá procurando a cura dentro de você, você tá só anestesiando uma dor, anestesiando uma impotência que você sente com você. E aí, quando ela falou isso, parece que foi um soco que eu comecei a chorar, foi um soco no meu estômago, foi um soco na minha alma, né? Porque nunca ela falou algo tão verídico. Na verdade, ela fala muitas coisas muito verídicas pra mim, né? Mas essa, por si só, eu pensei, meu Deus do céu, é isso que eu não tô conseguindo ver. E eu percebo que é um padrão não só meu, ou na verdade, era um padrão meu, né? Porque agora eu tô mais de boa com terapias, mas tem outras pessoas que estão em dinâmicas e que muitas das vezes realmente querem validações para os seus egos ou para curas que nem estão designadas para elas naquele determinado momento. Elas nem se permitem acessar e já vão buscar assunto externo, né? Então, é isso, gente. Cuidado com essa questão de buscar técnicas e formas holísticas para te ajudar incansavelmente na tua dinâmica, ou para te trazer confirmações, ou para questões que venham a validar questões que o seu ego quer, mas que a sua alma não precisa, sabe? Eu sou a favor da confirmação de vínculo de chamas gêmeas. É algo que eu já falei aqui, que é uma opinião particular minha. Eu sou a favor, porque isso faz com que você tenha mais clareza sobre o seu vínculo. Se eu tivesse consultado uma confirmação de vínculo lá em 2019, que foi quando eu comecei a minha dinâmica, eu não teria acordado só em 2021 para esse vínculo. Eu teria acordado antes, então por isso que eu sou a favor. Porque o meu ego, que é racional, que é muito racional, apesar de eu ser uma divina feminina, ele se valida através de confirmações. Essas confirmações são como bússolas no final das contas, mesmo que primeiramente seja uma validação apenas para o meu ego. Se for essas questões, né, que fazem com que você leve um processo espiritual mais a sério, como foi o meu caso, aí eu acho válido confirmação de vínculo. Eu acho válido tudo isso, sabe? Mas agora, por exemplo, como eu, ficar consultando toda semana um terapeuta holístico, alguém para me ajudar com as minhas curas, sendo que eu nem sabia o que eu precisava me curar exatamente, é um atraso para a vida de vocês. Então tenham cuidado, tá? Você, divina feminina, que é justamente a que geralmente procura esse tipo de coisa, né? Você que enfim, né? Pega muito do seu tempo e se dedica a fazer 1000 técnicas holísticas e tudo mais para se curar, calma, relaxa que tudo também tem o seu tempo certo, viu? Todas as curas tendem a acontecer no momento certo. Cuidado com técnicas milagrosas ou com terapeutas que não são tão adequados para fazerem leituras com você. Principalmente se você, que está numa dinâmica de chamas, fosse consultar com gente que nem é chama. Qual o sentido disso? Você se conectar com uma pessoa que não é chama gêmea
e que não acessa a profundidade que tu mesmo acessa. Isso é o mesmo que pegar o próprio poder pessoal e jogar no lixo, sabe? Então, prestem atenção quanto a isso. Se você é chama, você já tem uma chave enorme dentro de você para, através de meditação, através de mantras, através de processos de voltar para dentro completamente, você consegue acessar a sua própria verdade mais profunda, sabe? Tanto para dilemas, quanto para acessos, quanto para outras questões, para saber mais das curas das suas feridas emocionais, dos quais você precisa saber. Você tem esse acesso. Pare de olhar para o externo e começar a delegar para outras pessoas que nem são chamas ou até que são chamas a sua necessidade de se curar. Claro que toda chama gêmea no processo precisa de ajuda, né? Eu já fiz mesas muito boas, já fiz processos terapêuticos muito bons e realmente eles são válidos, mas justamente é a frequência em demasia, é buscar fora incansavelmente que faz com que você se desligue de você, né? Então tenha um equilíbrio quanto a isso também, tá? Eu percebo que justamente hoje, muitas vezes eu tenho algumas coisas que eu quero curar e que primeiro eu volto para mim mesma, eu vou para o meu interno, eu começo a perceber a mim mesma, os meus padrões e até pergunto, né? Mentores, me fala o porquê que eu estou manifestando isso. Por favor, me ajude na cura de um determinado dilema. Me ajude a entender um determinado padrão. O que está faltando eu ver que eu não estou vendo? Acendo uma velinha para Miguel, acendo uma velinha para Saint Germain, converso com os dois, tento saber o que está acontecendo para só depois eu procurar ajuda se eu não der conta. Mas muitas das vezes vem chaves dos quais eu preciso e assim eu já sei arcar comigo mesma. Lembre-se, você chama gêmea, você está aqui para ser a sua própria líder, o seu próprio guia, o seu mestre interior. Não faz sentido tu numa posição elevada a nível espiritual buscar tanta ajuda externa, porque justamente é como se você estivesse colocando outra pessoa como guia da tua jornada e tu não tá aqui com esse propósito, tá aqui com o propósito de você mesmo se auto-iluminar. Entende? Então entendam, eu não tô falando isso para vocês nunca procurarem um terapeuta. Se você tem dificuldade, se você tá passando por uma noite escura da alma horrível, vá procurar um terapeuta, vá procurar um psicólogo, vá se ajudar também. Mas não faça isso incansavelmente como eu já fiz. Por exemplo, toda semana eu estar com um terapeuta diferente, como eu fazia. Enfim, estou olhando como isso atrasou o meu processo, tá? Para vocês se policiarem quanto a isso. Busque ajuda externa, mas nunca antes de consultar o seu próprio interno e saber se você mesmo não pode se ajudar e os seus próprios mentores espirituais que estão contigo podem te ajudar. Muitas das vezes você mesmo pode se ajudar. E isso vai abrir cada vez mais portais internos para um autoentendimento e para uma autopercepção muito mais válida do que qualquer terapeuta poderia te trazer, entende? Porque aí é o acesso direto de você a você e você tem todas as chaves. Eu sei que isso parece ser muito clichê, mas esse clichê é muito válido, tá? Então é isso. Outra coisa que a Divina Feminina faz, que acaba fazendo com que ela negligencie o seu poder, é não cuidar de forma incondicional de si mesma. Então é justamente aquela questão de se cuidar de corpo, de alma, de mente, de espírito, do emocional. Você só vai conseguir se conectar com a sua chama profundamente e de uma maneira onde não seja mais dolorosa por conta dos espelhamentos, quando você conseguir se alinhar de uma maneira muito incondicional com você mesma, porque o outro é você. Então como é que tu quer se alinhar a você num outro corpo, sendo que você no seu próprio corpo não está alinhado contigo mesmo? É meio que um paradoxo? Poderíamos dizer que sim. Mas é isso, tá? Não tem como você querer um alinhamento com o outro que é você mesmo, sendo que você mesmo tá desequilibrado dentro das polaridades, feminino e masculino, interior, sendo que você é excessivamente feminina ou excessivamente masculina, ou que você não fez a cura das tuas feridas emocionais, da rejeição, do abandono, da traição, da injustiça, da humilhação. Enfim, então é interessante se policiar quanto a tudo isso e buscar as suas curas. E a sua cura invariavelmente vai refletir na cura do outro, tá? Da sua divina contraparte espiritual. Então isso é muito interessante. Você também negligencia o seu poder quando você fica na obsessão com o seu chama e não espera o momento certo de tudo acontecer.
Quando você sente obsessão pela sua chama e não consegue soltá-la, é o mesmo como se você estivesse enviando uma carta para o universo dizendo: eu não confio de que você vai trazê-lo para mim de novo, a minha chama, né? Então é como se você estivesse emitindo uma nota para o universo falando: eu não confio no seu fluxo correto, eu quero agarrar, eu quero segurar, eu quero ter essa certa obsessão por esse outro serzinho, né? Pela minha contraparte. Então, cada vez que você tem uma obsessão quanto ao seu gêmeo, que você não consegue soltar, que você tem dificuldades, você está emitindo realmente uma carta para o universo falando: eu não confio no seu fluxo correto, por isso eu quero segurar. É afastamento e eu tô lá em cima da pessoa, porque eu não consigo lidar com isso. Justamente, momentos de separação são momentos onde você tem que se doar 100% para você, tá? E onde você tem que realmente soltar a sua dinâmica, soltar o divino masculino para que ele faça o que ele quiser, né? E para que você faça o que você quiser também em relação a termos de cura interna, de se sentir bem com você mesmo, de explorar mais da vida por você mesmo, de ter mais autonomia, ok? Divino feminino, você negligencia também o seu poder quando você não se permite fazer os movimentos que inicialmente parecem que te prejudicam, mas que a longo prazo são suas libertações. Por exemplo, sair de um relacionamento kármico, sair de um emprego que é tóxico pra caramba pra você, que você não aguenta mais. Então assim, todas essas entradas na sua zona de conforto e essa resistência para sair das mesmas é um confronto direto com a falta da crença de que você pode superar as adversidades, por exemplo, de um fim de relacionamento ou de um fim de um ciclo no trabalho, tá bom? Então, você também negligencia o seu poder pessoal quando você não se sente apta para iniciar um novo momento na sua própria vida que te peça uma mudança de 360 graus, seja sair de um relacionamento, seja sair do seu trabalho, seja ir morar sozinho. É aquela questão: bota o pé que o universo coloca o chão. É isso. É muito mais sobre isso do que ter segurança para sair da zona de conforto, tá? Porque na realidade o universo sempre vem ajudar depois, mas só depois que tu dá o primeiro passo, só depois que tu toma coragem e sai do ego de querer tudo perfeito para você se movimentar. E se movimenta mesmo que o cenário não seja perfeito, não seja as 1000 maravilhas que o seu ego pede. Isso é seguir a centelha divina. Isso é agir em prol de você mesmo. E dar confiança no todo, na fé no todo. Porque na real, todas essas amarras de relacionamentos, de questões de emprego que tu não gosta, de morar na casa dos pais, são zonas de conforto desconfortáveis, né? É aquilo que tu tá, mas que não te agrada. É aquilo que tu precisa estar, mas que não ressoa contigo. É aquilo que tu tá, mas enfim. É porque tem que ser assim. Entre aspas, tem que ser assim, né? Daí a centelha divina dá o grito de liberdade e fala: vamos sair desses relacionamentos kármicos, vamos sair desse relacionamento de alma gêmea, mas que te prende ainda assim em dimensões menos elevadas do que você atingiria estando com o seu gêmeo ou se permitindo vivenciar tudo, né? Vamos sair da casa dos pais, vamos, enfim, ter uma certa autonomia, vamos sair desse emprego tóxico, vamos servir a espiritualidade. Tudo isso é um grito da alma falando: chega, não quero mais nada disso, quero um novo, quero estar conectado comigo, contigo, né? Com a tua alma e essência, quero me conectar mais a ti, quero fazer uma revolução. Então há muito disso. E por fim, você negligencia o seu amor, o seu poder pessoal e a sua crença em você mesma quando você, divina feminina, busca a validação da sua contraparte divina para que você sinta o amor. Então aqui voltamos ao primeiro tópico que eu falei. Eu achava que só quando a chama estivesse grudada em mim que eu seria feliz. E aí eu percebi que isso nem era amor incondicional. Isso era amor condicionado completamente, sabe? E aí me caiu várias fichas sobre isso, meu Deus do céu. E aí eu fiquei nessa: nossa, o ego tá me sabotando aqui, sabe? Então, é buscar a validação da sua contraparte para você se sentir bem. Quando você precisa que ela esteja próxima de você para se sentir amada, sendo que na realidade vocês são um só, né, velho? Então assim, se você se amar, você ama o outro e libera.
Se você tentar ficar com o outro, você se perde de você. Então a dinâmica tem disso, cara. É muito mais essa questão de voltar pra dentro mesmo, invariavelmente, assim, invariavelmente, incontestavelmente mesmo, sabe? Então é isso. Isso que eu tenho pra falar, tá bom? Arcanjo Miguel ancorou bem toda essa energia do que eu iria passar aqui pra vocês. Até subiu ali mais o foguinho, né, da vela. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido. Muita gratidão. Que a paz do Espírito Criador esteja com você. Quer deixar alguma sugestão de vídeo? Deixa aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários como sempre, tá bom? Beijos, fica bem.